O retorno ao rio emocionava-me. Não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico não podem se movimentar com a eficiência desejável. Muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes. Outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmos, imobilizados pelo choque ou pelo terror. Comigo, porém, a situação diferia. A sede de saber renovava minhas forças. Relembrando os últimos instantes da experiência material, retomava o mal-estar indefinível. A dispneia parecia uma entidade imaginária, pronta para individualizar-se dentro de mim toda vez que a evocava em pensamento. Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne para registrá-los imediatamente no organismo espiritual. Compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo, e assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio, a esperança, a alegria e o serviço. Estimulado pela proteção de valorosos amigos, cabia-me honrar-lhes o carinho e a devoção. Convidado, pois, a segui-los, competia-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento. Na volta, não se verificaram as peripécias da ida. Ao afastarmos mais extensamente do parque, achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores, entregamo-nos à volitação plena. Perdurara em mim a impressão de viagem na linha horizontal, mas lembro-me de haver contemplado curiosamente a grande ponte que o facho luminoso destacava, espaço a espaço, calculando que íamos agora não só rapidamente, mas em maior altura. Guilom, robustecido e bem-humorado, aconselhou-me a estabelecer um paralelo entre o veículo que usávamos ali e o pesado corpo de carne que abandonáramos no solo terrestre, e porque alcançássemos a estação de destino em minutos breves, afirmou-me que, se a rota para os pássaros metálicos da aviação planetária, há rotas espirituais definidas que favorecem a instantânea condução de entidades menos chumbadas às sensações físicas. Reparei que não atingimos a cidade quais foguetes verticalmente derramados do céu, e sim com naturalidade de alguém que descesse uma escada de vastíssimos degraus, percorrendo perfeitamente disfarçados uns dos outros. Pousando no chão, sentia estranha diferença. O contato com a terra assemelhava-se de um magnete, o que me obrigava a concluir que a volitação só é possível com facilidade na crosta do mundo aos espíritos mais evoluídos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Comentou Chútil as surpresas do primeiro dia do homem desencarnado na vida corpórea, alegando que os decênios transcorridos no corpo carnal imprimem hábitos que, efetivamente, passam a constituir uma segunda natureza para a individualidade.
Quando considerei a possibilidade de nos materializarmos em plena avenida para dar testemunho da nossa sobrevivência, riu-se Guilom discreto, afiançou que tal cometimento fosse favorável, a perturbação alcançaria muita gente, de vez que o próprio clarão revelador da crença, para demonstrar-se benéfico, há de penetrar gradualmente no templo interno de cada um, acentuando que por isso mesmo concede o Senhor suficientes recursos à mente encarnada para aproveitar-lhe as bênçãos da renovação e iluminação de si mesma. O progresso espiritual será sempre gradativo, sem violência e sem alarme. Era, contudo, uma novidade para mim devorar as distâncias das vias públicas dentro da noite sem ser vistos pelos semelhantes encarnados. No dia imediato ao de minha liberação, em verdade fiz pequena caminhada em companhia dos amigos que me amparavam. Entretanto, a posição de abatimento não me havia proporcionado o ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa que me via agora possuído. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações físicas a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. Anunciou-me Guilom que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Pouco a pouco, embora em tempo curto, verificava por mim mesmo, através de gestos que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos de ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, cuja assistência recorrera muitas vezes nos últimos tempos de minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras inveterados em casos difíceis, nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transeuntes torturados pela dipsomania. Estavam sendo seguidos por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfeu-humano e pelas entidades em desequilíbrio que lhe jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sobre os olhos, esclarecendo-me ele então que os hipnóticos, mormente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar o material emotivo para si e para os que o obsidiam, caindo invariavelmente na insaciedade
que o caracteriza. Fitei Guilom espantado e indaguei: o que acontecerá ao infeliz desse se ele desencarnar? Se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu sereno, vagueará por aí à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que um dia delibere a modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. Daí a minutos penetrávamos em respeitável instituição onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Conduzido por Guilom à extensa sala, com surpresa forte, aí eu encontrei Leopoldo Cirne, rodeado de dezenas de entidades menos evolutivas a lhe escutarem a palavra atenciosa. Era uma aula perfeita no qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintetizar para ganhar tempo. Dos tópicos registrados por mim, assinalei, por mais expressivo, o ensinamento da cooperação. Ainda depois da morte, enunciava ele, a fraternidade é o caminho da salvação para que um criminoso retome o patrimônio da paz. Urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime, a fim que o intemperante se ajuste. É imprescindível se cure, colocando-se no auxílio dos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido, despertando para o benefício da gratidão. Inadiável, portanto, é a reforma íntima com o trabalho de autoaperfeiçoamento para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Os espíritos, revelando fundo interesse, ouviram-no com a mesma atenção com que na Terra se registram os informes alusivos ao dinheiro fácil. Sorridente, Guilom comentou a posição diversa que nos achávamos atravessado o sepulcro. Enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas menospreza a alma, atendendo às vantagens imediatas do corpo, sobrevindo a morte, assinala-se a reviravolta. Os indiferentes de ontem, na maioria, buscam o ouvido das impressões que edificam na experiência física, procurando as vantagens da alma. Ninguém se eleva do chão planetário ostentando as asas alheias, e daí as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a Terra mesmo. Cirne é um dos pioneiros dessas escolas de preparação espiritual. Terminada a aula, veio ter conosco prestativo e amável. Então, disse-lhe satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu, fitou em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos no outro tempo e respondeu: não, Jacó, não é bem isso. Se na esfera carnal trabalhamos na condução do próximo para que aprenda o bem morrer, cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Não tive tempo mais para refletir-lhe a resposta sábia. Chútil veio buscar-me para o serviço de evangelização.
Os trabalhos de socorro aos desencarnados endurecidos estavam iniciados com a prece do orientador da reunião. Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossas esferas de luta, afirmou Guilom, compreensivo. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes imprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Que os infortunados ali diante de nós eram perseguidores sombrios, não parecia dúvida. Não viam os benefícios e os benfeitores que ali acorriam para melhorar-se as condições, embora agissem constrangidos pelas forças magnéticas que deles emanavam. Contudo, ouvia-lhe as instruções, advertências edificantes, através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cirne. Reparei então com mágoa a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido, ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados. Não obstante a radiação brilhante que lhes marcavam a individualidade, notava minha presença entre os ajudantes intermediários. Pertencemos ao curso preparatório de espiritualidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou: "Aquele ali não é o velho Jacó?" E mirando-me do alto a baixo, acentuou: "Que eram os dele?" Sentindo a opacidade de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Finda que foi a tarefa, expus a Guilom o meu caso. Todavia, afagando-me os ombros fraternalmente, exclamou, sem humilhar-me: "Não se atormente, meu caro. Medite e ore. No momento oportuno, receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá." Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que tomou conta do meu coração. Final do capítulo 13. Obrigado por assistirem. Não se esqueça do like, que é muito importante para o nosso canal continuar no ar. Convide os amigos para participar. Vamos alavancar esse canal em conjunto para a divulgação da Santa Doutrina Espírita. Abraço a todos.